eu ver que ele vai me perguntar onde eu quero gravar, eu acho. Não, não perguntou. Ok. Então, vamos lá. Bom, a ideia de falar aqui sobre Employee Experience é porque eu sou uma profissional da área de User Experience há muito tempo. Eu tenho 39 anos de profissão, 61 de idade, 15 de marketing tradicional. Eu trabalhava no desenvolvimento de novos produtos, trabalhei para diversas empresas. E, em um determinado momento, me apresentaram à internet, eu me apaixonei e fui fazer mestrado e doutorado na área. Então, eu trabalho já há uma boa temporada com a área digital. Sou consultora e professora de User Experience e mídias digitais em diversas universidades. Então, na Fundação Getúlio Vargas, na FIAP, e eu tenho a minha própria academia, e é através da minha academia que eu estou fazendo essa chamada. Por causa da minha experiência profissional, eu muitas vezes trabalhei extremamente próximo da área de RH, né, na área de treinamento. Se vocês olharem o meu LinkedIn, vocês vão ver que eu trabalhei como diretora da universidade corporativa de uma grande agência de publicidade. E isso me deu muita clareza também das dificuldades, dos medos, né? Então, toda essa parte de ser educadora me ajudou a ver que eu precisava ajudar as pessoas, e hoje, aos 61, eu acho que eu tenho cabedal para poder ajudar muitas pessoas a fazerem transição de carreira, a terem uma carreira melhor. Então, vamos começar falando do contexto no qual a gente vive, por que é tão importante a gente falar de experiência do empregado ou Employee Experience. Vocês, melhor do que eu, sabem que 70% da força de trabalho se sente desengajada. E esse desengajamento faz com que muitas pessoas abandonem a empresa voluntariamente. Muitas vezes, isso acontece por causa do chefe. O que é muito triste, né? Porque a gente só fica, em muitas situações, a gente só fica sabendo depois, ou a gente fica sabendo por meios indiretos. Se a gente for olhar as últimas estatísticas, a gente vê que 89% dos empregadores acham que as pessoas deixam a empresa por causa do salário, mas a verdade é que só 12% deixam a empresa por essa razão. 79% dos empregados citam que deixam a empresa por não serem reconhecidos. 29% dos colaboradores dizem que o pacote de benefícios é a razão de procurar outro emprego. Lembrando que essa pesquisa aqui é uma pesquisa que foi feita, terminada, entregue em 2019 nos Estados Unidos. E, realmente, para algumas pessoas nos Estados Unidos, é muito importante esse pacote de benefícios. Eu só estou fazendo essa ressalva porque é uma pesquisa americana. 14% dos empregados acreditam que a revisão de performance justo implica em melhorias, e 69% dos nossos millennials demonstram lealdade a um ambiente diverso e de cultura de trabalho flexível. Por que eu trouxe essas estatísticas? Porque eu acho que a gente precisa fazer uma enorme reflexão sobre as decisões tomadas pela área de RH para os empregados. Eu tive diversas experiências de prestar consultoria em Employee Experience para empresas, e foi uma surpresa enorme para mim perceber que havia um diálogo menos produtivo e aberto entre a RH e empregados do que eu imaginava. E quando eu digo diálogo, é realmente prestar atenção no que as pessoas querem. E aí vocês já vão entender do que eu estou falando. Né? Se eu olhar especificamente millennials, né, as estatísticas mostram que essa pessoa quer trabalhar com horário flexível, quer trabalhar de qualquer lugar. Então, isso da pandemia só veio reforçar, né, essa necessidade que o grupo tem de trabalhar de qualquer lugar. Usar qualquer equipamento, então, tanto faz estar usando o computador, estar usando o celular, focado em entregas, tremendamente focado
em empregar, portanto, não exatamente em ter horários, não exatamente em ter determinados rituais, criar seu próprio caminho profissional, fazer coisas extremamente únicas e compartilhadas. Esse é um grupo de pessoas que gosta muito de trabalhos em grupo, tá? E, ao mesmo tempo, gostam da liderança. Existe, obviamente, a gente está falando de um grupo jovem que está procurando se afirmar. Então, ele vai depender de tecnologias colaborativas, vai ter que aprender a aprender e está em busca de um ensino democratizado. Eu estava vendo agora um artigo da The Economist, onde eles dizem que as grandes universidades vão passar um perrengue nada chique durante esses 2 próximos anos, porque essas grandes universidades, aí a gente está falando das grandes universidades americanas que recebiam alunos vindos de fora e que pagavam, né, FIIs altíssimos para poder ter esse diploma, que agora essas pessoas estão vetadas de viajar e de morar no país, né? Não sei se vocês souberam, mas durante o primeiro ano da pandemia, muitos alunos foram praticamente deportados dos Estados Unidos. Então, isso vale para todas as escolas do mundo afora. Mas vamos ao assunto de Employee Experience. Como tudo isso que está aí nesse contexto se junta nessa situação de redesenhar a experiência dos colaboradores? Primeiro, eu acho que vale fazer uma conceituação, né? Vamos lá para o conceito de Employee Experience. Então, ele é a soma de todas as experiências que os funcionários têm na organização em que trabalham, ao longo de todo um ciclo de vida como funcionário, moldada pela cultura da organização. Essa definição, eu diria que vai um pouco além, porque, inclusive, quando a gente está fazendo a busca por talentos, portanto, a gente está ali como marca empregadora, antes mesmo dessa pessoa ser funcionário, essa pessoa também está sentindo qual é a experiência que a gente pode proporcionar. Quando a gente está falando desse universo, a gente está falando de uma pessoa que está sentindo uma necessidade de mudança, então ela está aqui nesse primeiro quadradinho do lado esquerdo no topo, ela vai passar a pesquisar empresas, pesquisar ofertas de emprego. Eu vejo muito pessoal procurando no LinkedIn, mas, por exemplo, na minha área, que é a UX, e na minha mentoria, eu falo, olha, 80% das vagas não estão no LinkedIn. 80% das vagas estão na mão de um líder que precisa de alguém de alguma forma. Vocês, melhor do que eu, que são vocês que trabalham, sabem perfeitamente que muitos dos líderes, quando chegam para vocês, dizem: eu falei com uma pessoa, eu quero essa pessoa para esse cargo, né? Então, como é que isso acontece? Acontece com a pessoa indo conversar com esses líderes, conhecendo em algum evento social, etc. E isso leva essa pessoa a ser mais memorável. E, a partir daí, a pessoa, quando a vaga aparece, é lembrada e vai se candidatar para a vaga. Então, a gente sabe que isso acontece, essa é uma das coisas que eu faço para os meus mentorados, falo, olha, vai conversar, porque um dia vão se lembrar de você, né? E aí, bom, ocorre a contratação, existe todo um processo de onboarding, eu não sei o quanto vocês têm acompanhado no LinkedIn, mas as empresas as startups mais inovadoras têm um processo de onboarding muito acolhedor. Então, agora, nesse período de pandemia, vi muitas fotos de pacotinhos, né? Caixinhas que chegam com camiseta, a garrafinha de água, o squish, enfim, vem lá um combo bem bacana para a pessoa poder se sentir membro de uma comunidade, mesmo ela estando longe.
E aí essa pessoa vai passar por um período de treinamento, crescimento, e existe o processo de desligamento. Eu trabalho dentro de uma ideia de ambiente de pensamento sistêmico. E eu acredito que todo desligamento tem que ser tremendamente humanizado, porque a gente faz parte de um sistema, mesmo quando a gente deixa esse sistema, né? Então, precisa ser todo esse processo precisa ser tratado com muito carinho, porque essa pessoa dedicou as melhores horas da vida dela para a empresa. E quando ela vai sair, exceto naquelas situações em que a gente sabe que a pessoa se comportou mal, a gente precisa deixar o ambiente leve, né? E por isso a gente mantém com isso a gente mantém uma relação muito boa e mantém contato, e isso fecha o ciclo de vida do colaborador. Agora, vocês, como eu, sabem que todo esse ciclo precisa ser muito bem planejado para poder ser bem executado. E sabendo que existem, dentro da área de RH, existem pessoas especializadas em cada uma das áreas, a gente precisa ter um cuidado enorme para entender cada momento de maneira muito única para poder entregar aquilo que precisa ser entregue. Isso me leva para o ponto principal do que é usar a metodologia de design thinking dentro da experiência do colaborador, que é a história da gente conversar e conhecer. Minha experiência com produtos, e aí eu estou falando de produtos digitais, bancos, né, startups na área de health tech, enfim, aplicativos diversos, é que está todo mundo muito preocupado com a entrega, o output, e muito pouco preocupado com a experiência. Então, eu vejo, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo típico e vocês vão ver. Um product manager chega e diz: precisamos de um feature, de um atributo assim nesse aplicativo. Esse novo atributo vai trazer benefícios. Não fez pesquisa, não falou com o usuário, resolveu colocar ali um botão novo, coloca toda a equipe de TI, todo mundo para trabalhar e fazer aquilo, e quando o produto sai no mercado, ele é uma falha. Por quê? Porque eu não perguntei para ninguém. Porque eu não fui fazer, não usei a metodologia da maneira correta. Então, essa pressa de entregar, de fazer entregas, nos leva a uma distorção da coisa mais importante, que é o outcome, é o impacto na vida das pessoas, a experiência que eu levo. Eu tenho pós-doutorado em neurociência e eu fiz o meu pós-doutorado em emoções. E eu posso garantir para vocês que se eu não emocionar com as minhas experiências, eu não serei lembrado ou lembrada. E no papel de marca empregadora, se essa marca não deixar um carinho especial dentro da pessoa, essa pessoa, dada a escassez de talentos no mercado, vai embora sem pestanejar. E isso é uma perda imensa, porque muitas vezes a gente cultiva uma pessoa e, sinceramente, a perda traz uma queda de produtividade enorme e muito sentida. Uma outra coisa com relação a essa situação é que, mesmo dentro de uma única equipe, a gente, ao ouvir o usuário, a gente tem pontos de vista diferentes, porque, querendo ou não, todos nós temos experiências distintas e a gente presta atenção em coisas diferentes ali. Então, esse é um trabalho que exige muito trabalho em grupo, não é uma coisa decidida individualmente e precisa ser trabalhada de maneira metódica. Então, para isso existem metodologias próprias do design thinking para fazer isso. Muito importante, a gente usa sim duplo diamante. Nesse duplo diamante, que está concentrado aqui,
Tem uma partezinha que eu gosto muito e que para mim é muito importante, que é essa parte de preparação. Vamos dar uma olhada o que os nossos concorrentes estão fazendo? Vamos olhar os nossos competidores e ver qual deles é bom em quê? Obviamente, e conhecendo a área de RH, a gente sabe que existe muita troca entre o pessoal de diversas empresas, mas, ao mesmo tempo, também existe muita vontade de ser único. E eu acredito que, pela minha experiência todos esses anos, que esse se destacar, né, vem da minha capacidade de entender o meu usuário no início. É esse descobrir, conversar com o meu usuário que me abre as possibilidades e me mostra as oportunidades de melhoria. Aqui existe um método, eu vou falar desse método logo mais, nessa linha pontilhada, que me mostra como criar esse material, e, obviamente, dali eu vou para definir. E uma coisa muito importante para nós é o prototipar. Então, vamos explicar toda essa história aqui para vocês. Né? Quando a gente conversa, quando a gente olha para a área, a gente entende que existe esse ciclo de vida. A gente também entende que o ponto de vista de RH é mas, obviamente, outras áreas e outras pessoas olham de outra forma. Então, ter uma equipe multifuncional num momento de descobrir e criar novas ideias é importante. Aquela linha pontilhada que eu mostrei para vocês é o momento da gente mapear a jornada do funcionário, seja num período de contratação, seja como um todo, né? E aí é uma escolha que a gente faz do foco que a gente vai dar ou qual é o ponto principal que a gente precisa atacar. E, com base nas pesquisas, a gente cria as personas. Uma coisa que eu vejo muito acontecer nos trabalhos de design thinking, e principalmente naqueles que têm pouca experiência, é pegar os canvas da vida, sentar na frente deles e criar as coisas, criar um mapa de empatia baseado na sua experiência única. Para nós que trabalhamos com design thinking de maneira metódica e metodológica, certo? A gente só cria personas que não são saídas da nossa cabeça, mas são arquétipos que a gente tira baseado na pesquisa. Portanto, existe uma conversa em profundidade com os nossos colaboradores que precisa ser feita. E é isso que vai ajudar para a gente a projetar a experiência desse funcionário. Não é dizer, acho que no Dia das Mães a gente deveria fazer uma camiseta, ou deveria fazer um evento, ou deveria mandar para as pessoas tal coisa. Não, vocês não sabem se é isso que as pessoas querem. E eu vou falar isso do alto da minha experiência mesmo, porque eu tive a oportunidade de fazer workshops de design thinking para employee experience dentro de empresas e, ao fazerem as pesquisas, as pessoas voltaram com os olhos arregalados, porque não tinham ideia do quanto elas estavam errando na mosca. Então, ao ouvir o que a gente chama de usuário, né? O que os colaboradores querem, pode ser surpreendente, não só pelo lado de o quanto estávamos errando, mas quais são as oportunidades que eu tenho de fazer algo realmente importante e interessante. E aí, tendo tantas oportunidades ou tantos desafios, eu vou resolver qual deles eu vou querer. Uma coisa muito importante desse método é que a gente não considera nenhuma entrega definitiva. Então, a gente vive prototipando, a gente vive em beta. A partir do momento em que eu estou ali criando, eu posso tentar uma oportunidade, testar, ver se aquilo dá certo, não dá, enfim. Trabalhar exatamente como trabalha uma startup. E isso me permite fazer isso tanto em cada um dos quadradinhos aqui, como no todo. O foco que eu vou decidir dar
depende muito da minha necessidade, tá? Como eu disse, a história de persona, a gente, inclusive, hoje em dia, dentro da metodologia, acabei de sair de um curso de Stanford, tanto para quem tiver interesse na UX Change Academy, esse curso já está, inclusive, gravado, a gente não trata mais persona dizendo qual é, colocando um rostinho, dando nome, dizendo qual é o cargo, a idade, classe social. A gente faz é colocar um arquétipo. Então, a gente diz essa pessoa tem tal comportamento, porque as pessoas podem ter qualquer comportamento em qualquer idade. Eu tenho 61 anos, sou mulher e sou de classe AB, segundo as regras brasileiras. E eu gosto de carro esporte. Eu não gosto nem de SUV e nem de sedã. E eu compro roupa normalmente muito colorida, com cores bem fortes e bem coladas no corpo. Lamentavelmente, eu não me porto como uma senhora de 61 anos. E eu corro maratona. Então, agora eu tenho treinado menos, mas eu não faço parte do estereótipo dessa área, certo? Dessa idade. Então, personas são arquétipos e a gente deveria tratá-los como tal. E uma das coisas que acontece quando a gente está conversando com pessoas é que a gente descobre que elas têm uma jornada, que tem um jeito próprio de consumir as coisas, e é muito rico ter esses arquétipos na mão, porque isso ajuda a equipe inteira a trabalhar, né? E essa jornada pode ser, né, por exemplo, aqui o processo de recrutamento, né? Então, recrutamento, onboarding, fazendo meu trabalho, performando e tendo um gerenciamento de carreira. Então, ver o que eu tenho que fazer com essa persona em cada um dos momentos e aonde eu estou acertando, né? Onde a pessoa está feliz e onde a pessoa está neutra e onde ela está infeliz, né? Vocês veem que aqui nessa jornada, por incrível que pareça, durante o gerenciamento de carreira que a coisa pega, né? Lembrando que a gente está sempre dentro de um ecossistema ou de um sistema, onde tem pessoas, canais de comunicação, onde existe uma troca de valores e onde existe interação humana, né? Então, se eu for olhar aí, obviamente, cada uma dessas pessoas, na medida em que está mais feliz ou menos feliz, vai entregar mais ou menos valor para o nosso cliente final. Seja ele uma outra empresa, seja ele o nosso usuário dentro de uma cadeia toda, né? E isso vem junto com a ideia de marca e de marca empregadora, porque eu tenho uma promessa de marca. Eu conto uma história sobre a gente, eu procuro trabalhar para inovar, né? E isso vai fazer com que pessoas comprem ou deixem de comprar. Então, imagina uma pessoa extremamente aborrecida com a sua carreira, fazendo um trabalho de má qualidade em cima de um produto digital, onde a experiência acontece na própria interação. Então, essa pessoa vai fazer uma entrega que vai trazer uma experiência de marca muito ruim. E aí eu vou remeter a outra sigla que hoje está tão comentada, que é Customer Experience. Uma boa parte da experiência do meu cliente depende da qualidade de entrega do meu colaborador. E esse colaborador, se ele não estiver feliz com a carreira que ele está tendo dentro da empresa, a coisa fica complicada. Lembrando que essa ideia de que a gente está falando de experiência não é uma ideia nova. Ela é uma ideia importante agora, mas ela existe desde o final da década de 80. Em 1989, começam a aparecer trabalhos acadêmicos falando em marketing, falando de economia da experiência em marketing de experiência. Ícone do marketing de experiência dos anos 90 é o Starbucks, que traz uma experiência de degustação de café muito distinta do que eram os cafés americanos, né? Dentro desse mercado, muito diferente. Então, ali. Lembrando que toda vez que eu estou falando do meu cliente final,
que depende do meu colaborador, ele está procurando uma experiência muito personalizada e ter uma possibilidade de conversar. Se eu, colaborador, estou infeliz, eu não quero conversar com o cliente final, eu não quero ser gentil com ele, e eu vou fazer apenas o meu trabalho. E isso empobrece a entrega. Então, a gente não está pensando só na gente, a gente está pensando em outras, nas consequências do trabalho da gente. E todo esse momento, ele causa um engajamento, né? Porque o engajamento do meu cliente final depende do quanto de confiança a empresa transmite e a confiança é transmitida individualmente por cada um dos nossos colaboradores. Só lembrando isso, né? Então, quando eu faço um excelente trabalho de experiência do meu funcionário, eu aumento a atração e a retenção de talentos, eu aumento o engajamento dele com a empresa e aumento a produtividade dele, eu melhoro a qualidade de vida, que é uma coisa importante e que todo mundo está procurando, e eu aumento a satisfação do cliente lá na ponta, porque essa pessoa está feliz. Vocês podem, nesse momento, estar se questionando, puxa, mas como é que eu vou medir tudo isso? Eu lembro a vocês que existem diversos softwares baseados em inteligência artificial, algoritmos e machine learning que estão disponíveis no mercado para fazer a captura de produtividade dos empregados e ver se eles estão entregando aquilo que vocês queriam. Eu sei que isso não é comum aqui no Brasil, mas já é bastante comum nos Estados Unidos e o pessoal usa mesmo. E para recrutamento, mais ainda. Tá? Então, essa é a arma secreta. Depois, se tiverem interesse, a gente pode conversar sobre o uso de dados para ver, enfim, para poder fazer todo o trabalho com os colaboradores. E então, como é que vou implantar essa estratégia de employee experience? Primeiro, eu acho que é importante conhecer a metodologia com todos os seus conceitos e entender como fazer esse processo de escutar e conhecer os colaboradores. Não são só conversas individuais esporádicas. É uma coisa metódica feita com um rigor, eu vou chamar aqui de um rigor quase científico. Tá? Eu vou alinhar, depois que eu conhecer essas ideias, né, eu vou alinhar os interesses dos colaboradores com o da empresa, óbvio. Né? E a partir daí, eu vou conseguir construir um ambiente de trabalho favorável, onde eu posso optar por fazer uma cocriação, tanto dos planos de carreira, quanto os diversas outras atividades. Vou trabalhar para um ambiente saudável, então tem aí uma escuta ativa muito grande e trabalhar e criar essa ideia de propósito que hoje é tão importante para todos aqueles que querem se engajar dentro de uma empresa, desde o momento que eles entram até o momento que eles saem, né? Então, desde o momento da entrada até o momento em que ele chega ao ponto da carreira que ele traçou, né? Subindo essa ladeira aí, e a hora que ele vai embora também, porque eu acho que é importante que a gente deixe o sistema todo saudável. Era isso que eu tinha para falar, todos os meus contatos aqui, e agora eu gostaria de ouvir de vocês